Oi, meus amigos, oi, minhas amigas. Luciana aqui de novo na área para mais um vídeo aqui para vocês. E hoje eu gostaria muito de falar sobre um quadro que se chama Brasileiros Notáveis. E a bola da vez é um período muito controverso na história do Brasil. No ano de 1903 e 1904, né, aconteceu um dos episódios mais emblemáticos e mais curiosos, né, da nossa história, conhecido como a Revolta da Vacina. Vamos lá? Bom, para ter um pouco de contexto, o presidente da época era Rodrigues Alves. Vou pôr a foto aqui para vocês. Vou pôr a foto aqui do presidente Rodrigues Alves para vocês. E ele tinha um grande desafio na época, que era modernizar o Brasil, né? Modernizar o Brasil, modernizar a capital federal, né? Acabar com a falta de saneamento básico, né? É uma coisa que acabava por, né? Afligir toda a população, né? Tanto que se vocês, eu vou colocar fotos da do Rio de Janeiro na época de 1904, né? Você pode ver muitos casebres, muitos conjuntos habitacionais, geralmente só com um quarto, né? E assim foi, né, o desafio de Rodrigues Alves. Mas como fazer esse saneamento básico? Como acabar com as doenças cachumba, varíola, rubéola que afligia a população? Tanto que eh, o Rio de Janeiro não tinha a, o apelido de cidade maravilhosa. Tinha, tinha o apelido de o Porto da Morte, né? O Porto da Morte. Isso porque todos os navios que atracavam aqui, os marinheiros, capitães, comandantes que atracavam aqui tinham muito medo dessas doenças, porque muitos deles não saíam vivos. Por isso essa cidade, Rio de Janeiro, era chamada de o Porto da Morte. Tanto que, para resolver esse problema, Rodrigues Alves incumbiu um jovem sanitarista de 31 anos, né? De 31 anos, que é, vacinasse a população. Vacinasse a população, né? Vacinasse a população contra essas doenças. E esse sanitarista, né? Era, era um jovem entusiasta da saúde. Muita gente hoje deve conhecer ele. Vou pôr a foto dele aqui para vocês. O Oswaldo Cruz, né? O Oswaldo Cruz, ele recebeu, né, a tarefa de vacinar a população. E ainda o presidente Rodrigues Alves, vou voltar a foto dele aqui para vocês.
promulgou a lei na Constituição de 1891 de vacinação obrigatória, né? E lá vai o Oswaldo Cruz com seus carros de boi e os seus oficiais invadindo as casas da população e metendo seringa no braço das pessoas. Gente, vocês têm que entender que na época você vacinar não era muito comum, ainda mais mostrar os ombros, né? Que era totalmente imoral na época, né? Na concepção feminina. Então isso gerou uma revolta muito grande da população. Ainda mais que mentiras sobre a vacina, né? Eram disseminadas. Por quê? Eles precisavam de uma parte dos vírus, aliás, para poder produzir as vacinas, né? Porque você coloca uma parte do vírus inativa dentro do seu corpo e o seu corpo vai produzir anticorpos, né? Só que eles não tinham essa noção da importância da vacinação. Em vez de o governo focar esforços em campanhas de vacinação, né? Em campanhas de conscientização da vacina, né? Para que a população não temesse a vacinação, muito foi usada a força policial, a força do exército para entrar dentro da vacina, das casas, né, da população e obrigá-las a tomar, né? Tanto que isso gerou uma revolta tremenda, né? Uma revolta conhecida como a revolta da vacina, né? E outra coisa, eles queriam também modernizar a cidade do Rio baseada na época, né, na cidade mais desenvolvida da Europa, que era Paris, né? Então houve alargamento de ruas, houve demolição de prédios históricos e antigos, né? Num evento que ficou conhecido como Bota Abaixo, né? Vou colocar imagens aqui para vocês desse Bota Abaixo. Então, devido a essa insatisfação da população, né? Da insatisfação da população com relação a esse bota abaixo, com ela, e também com a vacinação obrigatória, muitos partidários, né, de um senador e também alguns capoeiristas, que na época a capoeira era proibida, né? Um dos revoltosos conhecidos como Prata Preta, vou colocar a foto dele aqui, resistiu contra as forças policiais e as forças de saúde que iam colocar, né, inocular a vacina na população. É claro que, com o passar do tempo, o povo foi vendo a importância da vacinação, a importância de se prevenir contra doenças, né? O governo se propôs a, a fazer campanhas de vacinação mais elaboradas, né? Mas só por isso a gente vê que nos primeiros anos da República há uma grande desordem logística
de campanhas de conscientização, principalmente, né, no que tange a vacinação, né? É claro que o Prata Preta e esse senador que instigou o princípio de um golpe de Estado contra o presidente Rodrigues Alves foi preso e mandado para o presídio na ilha de Niterói, que antes não tinha a ponte Rio-Niterói, né? E lá era usado como prisão, né? O presídio, né? Mas enfim, mas isso não isenta o Brasil de cometer várias atrocidades na questão de modernizar, né? Vou colocar muitas e muitas aspas aqui. O Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, tanto que muitas pessoas, muitas famílias de baixa renda, né, que compartilhava esse único quarto nesses casebres, nessas pensões de, de má, de má, de péssimas condições sanitárias, foram despejadas, milhares de famílias foram despejadas e foram obrigadas a irem a construírem, né, suas novas casas nos morros. Daí surgiu o nome, surgiu as famosas favelas do Rio de Janeiro. Vou colocar foto de das favelas aqui para vocês darem uma olhada, né? Então, e uma curiosidade, gente, favela, o nome favela vem por causa de uma planta que se chama favela, né? Que originou o nome desse agrupamento de casas amontoadas nos morros, né? E foi a partir da criação dessas favelas que, é, por não ter assistência nenhuma do governo municipal ou do governo federal, é que elas começaram a ter incidência de crimes, tráfico de drogas e outras coisas. Então, a falta de preparação do governo, a falta de preparação de uma campanha sólida de vacinação gerou um dos principais problemas urbanos, né, do que a gente tem até hoje. Mas e vocês? O que vocês acham desse período da revolta da vacina? Deixe as suas opiniões aqui nos comentários. E quem quiser ajudar o canal com qualquer valor que vocês quiserem doar, eu vou deixar a chave Pix na descrição para vocês ajudarem o canal. O valor é a partir de R$ 10, mas vocês podem ajudar com qualquer valor, tá? Se inscrevam, compartilha, dá uma moral aí pro meu canal, tá? Já estamos com 385 inscritos. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né, da revolta da vacina, tá? Até uma próxima oportunidade e tchau.